E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 16 de O Enigma do Príncipe. Um Natal muito gelado. Mas antes, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se alguém quisesse te enganar com uma poção do amor, qual seria a isca perfeita? Pra Bruna Maciel, como uma boa mineira, claramente seria pão de queijo, sem desconfiar de nada. Primeiramente, que legal ver um comentário seu aqui, Bruna. Você que é uma das apoiadoras aqui do podcast. Obrigado mais uma vez por toda essa confiança de sempre. E agora que você falou de pão de queijo, eu tô me questionando seriamente, porque no último episódio eu falei que seria chocolate, mas tem tanto chocolate ruim hoje em dia que eu não tenho comido mais tanto chocolate, então eu acho que pão de queijo eu como pelo menos uma vez por semana. Eu acho que funcionaria comigo com certeza. Já o Ariel e a maracujá cairiam fácil se fosse sushi. Eu adoro um sushi também, e eu não só cairia no golpe do sushi enfeitiçado, como eu já caí. Porque tempos atrás eu comprei um sushi aqui na promoção e com certeza ele estava enfeitiçado. Porque me perdoem aí os ouvintes mais sensíveis, né? Eu me caguei e vomitei por uns 2 dias seguidos. Até emagreci. E hoje eu penso 2 vezes antes de comer um sushi. Eu aprendi minha lição. Sushi eu vou continuar comendo. Mas na promoção, aí eu vou pensar um pouco. A Solis cairia se fosse doces, que não tenham sido dados por um estranho. E é muito importante ela ressaltar aqui esse lance do estranho, né? Porque quando eu falo que eu comeria um pão de queijo ou um sushi batizado, sem saber, é claro, né, que tá batizado, eu não pensei na hipótese de ser um estranho me oferecendo. Na verdade, né, pensando melhor, tudo depende do estranho. Se for muito estranho, talvez eu não aceite. Já a Vanessa se enganaria fácil com uma coxinha. E eu sei que eu já falei isso aqui pro sushi, pro pão de queijo, pros doces. E sim, eu também cairia se fosse uma coxinha. E isso faz todo sentido se você prestar atenção em mim. Né? Não pelo fato de eu ter sido envenenado com uma poção do amor, mas pelo fato de que eu tô acima do peso. Né? Eu acho que poucas comidas não teriam esse poder de me enganar. Como, né, uma coxinha, um sushi, um pão de queijo, chocolate, bolo, uma banana, uma cenoura, um chuchu, um jiló. Não, jiló não. Jiló não. Eu recebi há um tempo atrás aqui um e-mail muito legal do Lucas e eu simplesmente esqueci. Então eu vou falar da mensagem dele aqui, nesse episódio. Primeiro, pelo fato de que ele conheceu o podcast no YouTube e só depois descobriu mais episódios no Amazon Music. E sim, você que está me ouvindo aqui nesse momento, tem episódios do podcast no YouTube. Talvez você esteja ouvindo no YouTube. Mas no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Spotify e em várias outras plataformas de podcast, você pode me encontrar também. Então, se você procurar direitinho, vai encontrar o lugar onde você pode ouvir do jeito que você mais gosta. O importante é você ouvir, eu já falei sobre isso aqui. Ele também diz aqui que ouviu bastante o podcast nas viagens de moto dele, o que eu, sinceramente, não te aconselharia, hein, Lucas? Eu já falei isso aqui. Ouvir dormindo? Beleza. Ouvir enquanto lava a louça? Tá ótimo. Ouvir fazendo cocô? É o melhor jeito de ouvir, porque eu só falo mas dirigindo, só toma cuidado, tá bom? E por último, o Lucas diz aqui que ele é policial e já me deu aquele frio na barriga, né? Porque eu comecei a repensar seriamente tudo que eu já comentei nesse podcast, desde o começo. E se tiver algum ouvinte aí do outro lado, que tem mais tempo e que pode reouvir todos os episódios e separar pra mim todos os crimes que eu já falei aqui, que eu cometi, me avisa, por favor, onde eles estão, porque aí eu posso de repente editar. Né? Porque eu preciso repensar, né, em cada um deles também, antes de responder o e-mail do Lucas, né? Para dar uma justificativa para cada coisa que eu falei. Mas de qualquer forma, Lucas, eu não roubo chocolate na Americanas já tem uns 20 anos. E pelo Código Penal, eu acho que eu já posso estar livre dessa acusação. E foi só um bombom, Lucas, eu prometo. Foi só um sonho de valsa. E eu nem gosto de sonho de valsa, inclusive. Muito obrigado pelo seu e-mail, Lucas. Um abraço pra você e continue ouvindo o podcast aonde você quiser, do jeito que você quiser. Mas toma cuidado, pelo amor de Deus. Antes de irmos pro episódio do podcast, eu gostaria de falar também de um e-mail muito engraçado que eu recebi de um cara chamado Vinet. Ele nem deve estar ouvindo esse episódio, mas é muito engraçado, eu queria compartilhar com vocês. É um gringo que criou um ranking de podcasts de Harry Potter. O que é engraçado desse e-mail é que ele coloca lá os melhores podcasts de Harry Potter, entre todos. Só tem podcast em inglês e em espanhol e do nada, eu tô lá. Deixa de ser trouxa está lá no ranking que ele fez, é claro, dos melhores podcasts. Eu fico lisonjeado de estar em qualquer ranking que existe, de qualquer coisa.
né? Até se fosse do pior podcast eu ia estar feliz, porque é muito engraçado. Mas eu acho que eu só tô nesse ranking porque ele não ouviu o podcast. E se ele ouviu, como ele é gringo, ele não entendeu nada do que eu disse. Porque se ele souber dos absurdos que eu tô falando aqui, a cada episódio, ele com certeza vai me tirar daquele ranking. Eu tô aqui há mais de 100 episódios falando um monte de besteira. Como que esse podcast está numa lista dos melhores podcasts? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, só por curiosidade, se você quiser dar uma olhada, porque é muito engraçado eu estar numa lista gringa de podcasts. Tem 30 podcasts diferentes, né? Na verdade 29, né? Porque esse aqui você já conhece, mas é muito engraçado. E quem sabe, né? Se você entende inglês ou espanhol e queira conhecer um podcast novo, tem uma porrada lá, certo? Então é isso, é só uma curiosidade, é um negócio engraçado e eu queria compartilhar com vocês aqui, com vocês que entendem o que eu tô falando, porque eu duvido muito que o Vinet entenda, mas se entender, me manda um e-mail que a gente vai trocar uma ideia. Enfim, vamos pro episódio de hoje? Então, antes que eu vá preso por roubar pão de queijo, um sushi e uma coxinha e descubra que estão envenenados só depois de comer tudo e acabe me cagando no banheiro da cadeia durante 2 dias, tendo que ouvir meu próprio podcast em uma lista de melhores podcasts do mundo, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, ouvi dizer que a Genialidades Weasley tem uma varinha que pode ser usada até pelos trouxas e que ela faz todo tipo de feitiços. Eu estou organizando uma vaquinha para podermos comprar uma varinha dessas para mim. Se você quiser apoiar, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é que você continue aqui para deixar de ser um trouxa. Se você não gosta de ver um adolescente desafiando as autoridades, se você tem gatilho com isso, eu sugiro que você desligue esse podcast e vai assistir algo mais leve, tá bom? Começamos esse capítulo com o Harry fazendo o que ele sempre faz, contando pro Rony ou pra Hermione tudo o que aconteceu. Dessa vez ele tá falando só com o Rony, porque eles estão, sabe aonde? Eles estão na toca. Então, do nada, estamos na toca, não em Hogwarts. Harry e Rony estão descascando couve de Bruxelas, enquanto neva do lado de fora. Tá gelado, tá nevando e eles estão lá, descascando os legumezinhos. Eu nem vou entrar aqui no fato da perda de tempo que é bruxos descascando qualquer coisa, né? Eu cheguei à conclusão, depois de 6 livros, que eles só fazem as coisas do jeito mais difícil, porque se fosse fazer tudo usando magia, né, talvez a vida não tivesse tanta graça, e eles gostam de fazer isso, se arriscar um pouco, né? Eu não vou mais falar disso aqui em nenhum episódio. Por mais que eu grite aqui, eles não estão me ouvindo. Mas eu deixo registrado para a posteridade que, se eu tivesse no lugar deles, eu não ia nem encostar nesses legumes aí. Se é que couve de Bruxelas é legume, porque eu nem sei o que é uma couve de Bruxelas. Mas pelo nome tá claro que é coisa de bruxo, né? Falando em contar tudo pro Rony, onde tá Hermione? Foi passar o Natal com os pais? Eu, no lugar dela, faria o mesmo. Porque eu não ia querer ficar brigando com o Rony o tempo todo. Segundo, que os pais dela são trouxas. E sendo trouxas, ela não vai precisar descascar couve de Bruxelas, né? Por incrível que pareça, no máximo ela vai ter que ir na porta pegar o iFood, sem trabalho nenhum. Quem diria que ser trouxa tá compensando mais nessa altura da história? Enfim, o Harry conta pro Rony que o Snape fez um voto perpétuo de que ajudaria o Malfoy. E o Rony fica com aquela cara de besta. Aí o Harry pergunta, o que acontece se a pessoa quebrar um voto perpétuo? E eu achei que o Rony ia vir com aquele papo de contrato mágico, né? Vocês lembram daquele papo? De que coisas terríveis aconteceriam, né? E nunca falam quais são essas coisas terríveis. Mas ele não fala isso. Ele diz que quem não cumpre um voto perpétuo, segurem-se nas suas cadeiras, quem não cumpre o voto perpétuo morre. Ele então diz que quando era criança, os gêmeos enganaram ele para que ele fizesse um voto perpétuo. E que ele quase fez, mas que o pai dele pegou eles fazendo essa brincadeira bem na hora. E que depois desse dia, a nádega esquerda do Fred nunca mais foi a mesma. Tamanha a surra que ele levou. Olha, isso é uma questão bem delicada, né? Primeiro, como é que um bruxo bate no filho? E bater nos filhos é errado. Mas o Sr. Weasley bateu no Fred. E como foi isso? Ele usou magia? Ele enfeitiçou um chinelo? Ou ele usou as próprias mãos? Fica essa questão aqui, né? Já que a gente tá falando disso. Né? Isso é uma questão delicada. Porque quando você é criança,
O máximo de juramento que você faz é jurar de dedinho, como eu já falei aqui. Mas não tem problema, né, jurar de dedinho. Se o amiguinho não cumpriu o combinado, na verdade, provavelmente ele não vai cumprir, e vocês dois vão esquecer de tudo e vai ficar tudo na mesma, né? Não vai acontecer nada. Mas imagina ser uma criança bruxa, fazer um voto perpétuo. Sei lá, né, de que vai fazer a lição de casa do amiguinho até o fim da vida dele. E aí na semana seguinte, Pedrinho esquece do voto que fez e não faz a lição de casa do amiguinho. O problema aqui é que, ao contrário do mundo trouxa, onde fica tudo por isso mesmo, no mundo bruxo, o Pedrinho, com ou sem voto perpétuo, nunca mais vai fazer a lição do amiguinho. Então assim, tá certo bater na criança? Não. Mas nesse caso, não, também não. Mas Sr. Weasley, né, ainda bem chegou na hora. Enquanto eles falam das nádegas do Fred, ele entra na sala. E é claro que com razão. Ele começa a caçoar dos dois, porque eles estão fazendo o trabalho manualmente, com facas e tudo. O Rony diz então que ele tá há 2 meses de fazer 17 anos e que quando ele fizer, nunca mais vai fazer nenhum trabalho manual. Sim, eu critiquei os dois aqui agora há pouco por usarem utensílios, né? Porque eu me esqueci do fato de que eles não podem ainda usar magia o tempo todo. É quase como se eu criticasse uma criança de 10 anos por não ir à padaria comprar pão de carro, sendo que a coitada da criança nem pode dirigir. Mas a questão aqui é, quem disse que uma criança não pode dirigir? É claro que pode. Se alcançar o pedal de acelerar e ninguém descobrir, tá tudo certo. E se o pão chegar quentinho em casa e o carro estiver estacionado no lugar certo, ninguém vai reclamar, eu tenho certeza. Os irmãos estão perguntando sobre a namoradinha do Rony. E eles perguntam se ela bateu muito forte com a cabeça, porque só sendo uma maluca, né, pra ficar com ele. Então, tal qual a criança que foi buscar o pão de carro escondida dos pais e atropelou 3 pessoas no caminho, o Rony também tenta causar um acidente grave, jogando uma faca no irmão. E por sorte é salvo pela Sra. Weasley, que transforma a faca num belo aviãozinho de papel que sai flutuando pela sala. O Harry diz pro Rony que vai contar tudo o que ele ouviu naquele dia com o Snape pro Dumbledore e pro Sr. Weasley, pra todo mundo. E o Rony, pela primeira vez em muito tempo, é sensato e diz que provavelmente eles vão dizer que não foi nada demais e que o Snape só estava tentando descobrir o que o Malfoy estava fazendo. E sim, é exatamente isso que todo mundo vai dizer, né, Rony? E pela primeira vez, né, eu falo isso nesse podcast, é a primeira vez, então eu vou respirar fundo aqui, né? Calma, pessoal, eu gostaria de dizer que dessa vez, Rony tem toda a razão. E é esquisito falar isso, né? Parece que as palavras não combinam quando a gente fala todas elas juntas, né? Parece que nessa ordem não funciona. Parece que é uma força maior me força a dizer não antes do tem e razão. Mas enfim, ele tem razão. Ele tá certo. Rony tem razão. Mas o Harry, mesmo sabendo disso, vai contar pra todo mundo porque é um dever dele, né? Sair falando o que aconteceu. Eu tava pensando nesse negócio aqui de voto perpétuo, né? Porque aí a gente começa a dar aquelas voltas. Snape fez um voto perpétuo de que ajudaria Malfoy. E ele tá tentando ajudar Malfoy. E aí vamos pensar como isso funciona. Se Malfoy não deixar ele ajudar, Snape morre? Sendo que a própria pessoa que devia ser ajudada não deixou? Se Harry e Rony impedirem Snape de ajudar Malfoy, ele morre? Se Snape tentar ajudar o Malfoy, né? Fizer uma tentativa ali. Tentei. Mas não conseguiu, porque não conseguiu, ele também morre, então ele é obrigado a ajudar e a conseguir ajudar, porque aí é bem complicado, né? Eu acho que deviam colocar isso já lá no voto perpétuo, do seguinte, eu vou tentar, não prometo nada, tinha que estar lá. Ele fala exatamente isso, vou tentar, mas não prometo nada. Chegou a hora da confraternização de Natal, e a sala da toca foi toda decorada pela Gina. Tem uma árvore grande, enfeitada, com um anjo, né, lá no topo da árvore, que na verdade é um gnomo que o Fred petrificou, pintou e colocou em cima da árvore. Ele tá lá olhando com raiva pra eles. A lareira tá acesa, aquecendo a sala da casa. E o rádio tá tocando um programa que é o favorito da Sra. Weasley. É uma mulher lá cantando lá, músicas natalinas. Enquanto a Flor reclama do programa, né? Então, é isso aí. Acabou de chegar na família e já tá reclamando de tudo que a família faz. O Lupin tá sentado lá num sofá, quase tirando uma soneca ali mesmo. E o Rony tá espiando o Gui e a Flor juntos, tentando ali pegar umas dicas, né? De como ele pode tratar a namorada dele. Num canto da sala, tá o Fred, o Jorge e a Gina, jogando um snap explosivo. E a cantora tá lá se esgoelando, cantando músicas natalinas maravilhosas. Nesse ponto aqui, eu acho que todos eles já comeram, né? Isso aqui tá tipo aquelas festas de Natal que você vai na casa dos parentes, né? Cada um pro lado, a decoração até é legal e a comida é boa. Tudo seria ótimo se não fosse seu tio bêbado perguntando como estão as namoradinhas, né? Ou a sua tia perguntando como você tá na escola, enquanto a música que tá tocando só é reconhecida porque tem mais de 50 anos.
Mas eu já falei isso aqui, eu repito. Eu acho uma delícia esses momentos. Não a festa da minha família, tá? Eu tô falando do livro. Quando eles param e eles ficam juntos e a gente vê eles vivendo um dia normal, um dia sem ninguém sofrendo uma ameaça de morte terrível, sem petrificação, sem gente sem nariz. Esses momentos são muito legais. Eles dão pra história aquele respiro, aquele tempo pra você curtir esse universo que é tão legal. É quase como se eu estivesse ali com eles, curtindo o Natal. E isso é muito mágico dos livros. Porque os livros, eles te colocam nessa atmosfera. Os filmes não conseguem fazer isso, porque no filme é tudo muito rápido, muito corrido. É nisso que a série pode ser muito boa, né? O Sr. Weasley fica ali, conversando com o Harry no sofá, falando sobre aquelas apreensões do Ministério. O Harry é aquela criança que quer ficar com os adultos na festa, né? No dia da festa de Natal. Sempre tem um primo seu que se acha adulto, né? E que não quer mais jogar videogame com o resto das crianças e fica lá com o pessoal mais velho falando de futebol ou sei lá o que os adultos falam. Nossa, Emerson, você não sabe sobre o que os adultos falam? É claro que não. Eu ainda não saí da mesa das crianças, né? O meu assunto principal até hoje ainda é videogame e Harry Potter, né? E sempre que um tio vem falar de política comigo, já me dá uma azia na hora. O Harry tá lá, bancando o adulto, conversando com o Sr. Weasley sobre apreensões do Ministério. Mas se eu fosse o Harry, entraria em uma questão mais importante aqui. Porque parem pra pensar. Na toca, a Gina não tem namorado. Ele não tá ali, não tem as amigas. Aqui é só o Harry. E eu, no lugar dele, estaria lá, quem sabe, naquela partida de snap explosivo, junto com ela e os gêmeos, usando meu charme, mostrando minha cicatriz em forma de raio, falando sobre aquela vez em que eu derrotei 100 dementadores. Afinal de contas, a menina não vai se impressionar com isso. Talvez a Gina não, mas enfim, não custa tentar. O Harry tá perdendo tempo, e ele nem precisa mentir pra conquistar a Gina, ele fez coisas incríveis. Ele não precisa ser tipo aquele amigo seu, né? Que quando tá perto das meninas fica falando que um amigo dele tem uma ilha, que o primo dele é piloto de helicóptero, ou que um amigo dele que tá passando um tempo na casa dele dormindo no sofá, na verdade é um agente secreto. Vocês devem estar achando que eu tô inventando isso, né? Mas não, eu tinha um amigo que contava todas essas histórias, inclusive a do agente secreto. Eu conheci pessoalmente o cara que dormia no sofá dele, né? E era o cara menos agente secreto que eu já vi na vida. Sim, é claro que ele tava mentindo, né? Mas eu fiquei um tempo procurando sinais de que ele era um agente secreto. Nunca tive nenhum sinal. Ou pensando melhor aqui, né? Talvez ele fosse tão bom em fingir que não era um agente secreto que talvez tenha me enganado esse tempo todo e realmente seja um agente secreto. Mas eu tinha um amigo que inventava essas histórias pra impressionar as meninas. O Harry não precisa. Olha quanta coisa ele fez, ele tá perdendo tempo. Ele poderia começar a construir, né? Essa relação com a Gina. Quem sabe? Porque lá em Hogwarts isso não vai dar. Vai estar com o namorado agarrada lá o tempo todo. Enfim, voltando para a conversa de adulto, né? Que o livro não aborda esse tema tão complexo, que é conquistar a menina que você gosta. Então, voltando na conversa de adulto com o Sr. Weasley, diz aqui que nenhum dos suspeitos que foi preso, na verdade, era um comensal da morte. Mas que o ministro se recusa a admitir o erro, porque isso passaria uma imagem de fragilidade. Se eu me lembro bem, isso já aconteceu antes, né? Vocês se lembram do nosso querido Sr. Crouch? Foi exatamente essa mesma história. E vocês sabem no que deu, né? O filho dele pirou, a esposa pirou, ele pirou, o Rony pirou, todo mundo pirou. E não sobrou ninguém pra contar essa história. O Harry então conta pro Sr. Weasley sobre a conversa do Malfoy e do Snape. E até o Lupin, que estava quase dormindo, presta atenção na história. É claro que a primeira coisa que o Sr. Weasley fala é exatamente o que o Rony disse. Olha só, eu disse que ele tinha razão. Que o Sr. Weasley disse que o Snape estava só fingindo para saber o que o Malfoy estava dizendo. O Lupin diz que o Dumbledore confia no Snape e que eles precisam confiar no julgamento do Dumbledore. O Harry diz que o Dumbledore pode errar e que o Lupin não gosta do Snape também. O Lupin diz que não gosta e nem desgosta. Ele corrige o Harry. E que o Snape ajudou ele no passado, fazendo a poção lá do lobisomem pra ele. O Lupin diz que o Harry tá obstinado a odiar o Snape. E que isso é normal, já que ele é filho do Tiago e é afilhado do Sirius. Mas que ele deve pensar melhor sobre isso. Sobre esse negócio de odiar o Snape a qualquer custo. Eu discordo do Lupin e eu acho que é uma boa ideia odiar o Snape. Eu acho que ele deve continuar. Enquanto eles conversam, a mulher tá lá se esgoelando no rádio. E a senhora Weasley tá aplaudindo músicas maravilhosas natalinas no Natal, é claro. Olha, eu entendo isso. Eu sou o maior fã do Dumbledore. Sou mesmo, eu tô com ele. Mas quantas vezes o Snape nos deu motivos para desconfiar dele? Quantas vezes ele fez coisas questionáveis? Várias vezes. Eu só tenho uma resposta para tudo isso. Ele e o Dumbledore sempre estiveram combinados, sempre juntos para zoar os alunos.
Como o Snape, por exemplo, tirando pontos da Grifinória e dando pra Sonserina. E o Dumbledore depois dando pontos pra Grifinória porque um aluno soltou um pum. E aí a Grifinória ganha tudo no final. No final, o Snape e Dumbledore só estão ali pra brincar com os sentimentos de milhares de alunos. O Snape vai lá e pune os alunos e o Dumbledore vai lá e recompensa. Assim como dois pais ruins, onde um proíbe o filho de comer doce e depois que o filho fica triste, chora e até se esquece do doce, quando acorda de uma manhã, né? O papai e a mamãe grita: Emerson, eu trouxe doce pra você, a criança já tinha esquecido. Mas os pais trouxeram o doce agora, depois que ela chorou e ficou triste. E aí o filho fica feliz de novo, animado, e esquece da humilhação do dia anterior. E quando chega na mesa para pegar o doce, descobre que na verdade se tratava do doce de abóbora. Ou pior, descobre que é o maldito marrom glacê, o pior doce de todos. Eles estão juntos para infernizar a vida dos alunos, é isso. Por isso que Dumbledore confia tanto no Snape. Você está decidido a odiá-lo, Harry, disse Lupin com um leve sorriso. E eu compreendo. Tendo Tiago por pai e Sirius por padrinho, você herdou o velho preconceito. Não se detenha. Conte a Dumbledore o que contou ao Arthur e a mim, mas não espere que ele concorde com seu ponto de vista, nem mesmo que se surpreenda com o que ouvir. Talvez Severo tenha até recebido ordem de Dumbledore para interrogar Draco. E você agora o despedaçou, agradeço que devolva meu coração. Celestina terminou a canção com uma nota muito longa, e ouviram-se estrondosos aplausos no rádio, aos quais a senhora Weasley fez um coro entusiasmado. Terminou? Perguntou Fleur em voz alta. Graças a Deus, que coisa horrorosa. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry pergunta o que o Lupin tá fazendo, e ele diz que tá vivendo entre os lobisomens, que eles estão do lado do Voldemort. E que ele é um espião infiltrado, tipo aquele cara que dormia na sala do meu amigo, né? Ele então fala sobre um tal de Fenrir Greyback, o lobisomem mais selvagem que existe. Que ele tá em uma missão de contaminar o maior número de pessoas que ele puder, para que tenham mais lobisomens no mundo. Inclusive esse cara gosta de morder crianças, né? E criar elas longe dos pais, tornando eles parte do bando de lobisomens. E o Voldemort tem usado isso como arma para ameaçar os pais e mães do mundo bruxo, falando assim, ó, você faz o que eu quero, ou a gente vai morder o seu filho. O Lupin diz então que foi Greyback que mordeu ele, quando ele ainda era uma criança. Tudo porque o pai dele ofendeu o cara. Resumindo, né, o Greyback fechou o pai do Lupin no trânsito. O pai do Lupin ficou bravo e deu aquelas duas buzinadas raivosas, porque todo mundo sabe, né, que se você der duas buzinadinhas tipo pip, pip, você tá cumprimentando. Mas se você der duas buzinadas tipo pip, pip, você tá bravo com o cara. O pai do Lupin buzinou duas vezes pro cara, né, em tom de raiva, o cara ficou bravo, foi lá e mordeu o filho dele. É um jeito estranho de resolver as coisas, né? Imagine ligar a TV e o repórter falar que em uma briga de trânsito resultou em um dos adultos mordendo o filho do outro que estava sentado no banco de trás. Eu acho meio esquisito isso, mas no mundo bruxo acontece de tudo, né? O Harry então pergunta se o Lupin sabe quem é o príncipe mestiço, que encontrou o caderno desse cara aí, né, que tá cheio de anotações, inclusive com o feitiço Levicorpus, que é o feitiço que o pai dele usava. O Harry tá perguntando isso por quê? Porque ele acha que o pai dele pode ser o príncipe mestiço. O Lupin dá risada. Diz que na época esse era um feitiço muito famoso, todo mundo usava, que não dava pra você andar no corredor sem ser pendurado pelo tornozelo. Sabe que durante muito tempo da minha vida, né, eu quis ir pra Hogwarts, eu quis ser um bruxo, eu quis viver tudo isso. Mas lendo isso aqui, eu só consigo ter mais certeza de que eu seria o coitado que ia ser levitado de ponta cabeça pelo menos umas 3 vezes por semana. Eu já sofri bullying no meio dos trouxas, imagina se eu tivesse no meio dos bruxos. Todas as minhas roupas teriam que ser com elástico, né, pra não ficar caindo quando eu virasse de ponta cabeça. Enfim, o Lupin diz que o príncipe não é o pai do Harry, porque o pai do Harry não se chamaria de príncipe.
E eu tenho minhas dúvidas que o pai do Harry era bem babaca, inclusive. E que o feitiço era bem comum na época, né? E que pode estar no livro e que isso não significa nada, porque qualquer aluno da época poderia ter anotado isso. Tanto que horas depois, o Harry resolve finalmente dar uma olhada ali na data de publicação do livro e descobre que esse livro tem mais de 50 anos. Então esse livro tá em Hogwarts muito antes do pai dele chegar. O que significa que o pai do Harry não é o príncipe. O príncipe mestiço é um senhor de idade. Olha, Harry, você poderia ter olhado isso antes, né? Assim a gente evitava esse monte de mal-entendidos. Agora, sabe quem é o dono desse livro? Para pra pensar, quem é bom em poções? Quem provavelmente estudou em Hogwarts há mais de 50 anos? Quem gosta de ficar deixando recadinho pros outros? Claro que esse livro é do Slughorn. É a cara dele escrever um negócio desses. Certeza que ele escreveu de propósito. Soltou esse livro pela escola e anos depois, como professor, sempre que queria convidar um aluno que ele sabia que era rico e famoso para uma festinha dele, ele dava esse livro pro menino. Aí o menino ia bem em poções e, é claro, o mau caráter do Slughorn dizia: "Nossa, como você é bom em poções. Vem para uma festa que eu tô dando, cheia de adultos de 50 anos e algumas crianças da sua idade. Eu já descobri o seu plano, Slughorn. Seu canalha, você é o príncipe mestiço. Você faz isso para conseguir fazer amizade com alunos que podem ser famosos, tudo para ganhar panetone todo o Natal desses alunos." Ele falou isso lá no começo, que gostava de ganhar bolo de frutas, e bolo de frutas é panetone, todo mundo sabe. E é só por isso. Canalha! O Harry acorda no dia seguinte e vê o Rony examinando um colar que ele ganhou da namorada. Revoltado, dizendo que não vai usar o colar. Então o Harry vê que está escrito no colar: "Meu namorado." Simplesmente isso, meu namorado. Essa namorada do Rony, eu tô começando a concordar com os gêmeos, né? Provavelmente ela bateu a cabeça e é meio lelé mesmo. Porque a palavra meu e namorado são muito vagas. O colar só diz que, de fato, Rony é o namorado de alguém. Mas com certeza algum desavisado, ao ler as palavras meu e namorado, né, no pescoço do Rony, vai se perguntar: namorado de quem? Porque não tá escrito ali. O ideal seria um colar ainda maior, onde tivesse escrito: Rony Weasley é namorado de Lila Brown. Claro que seria uma frase grande demais para colocar em um colar, né? E que no meio do dia, com o Rony em movimento, ninguém ia conseguir ler com clareza o que está escrito ali. Mas de alguma forma, pelo menos, teria uma mensagem clara e direta, o que deixaria as pessoas que estão lendo menos confusas, né? E quanto menos pessoas confusas no mundo, melhor, é claro. O Harry ganhou um suéter da Sra. Weasley. E uma caixinha das Genialidades Weasley, dos Gêmeos. E um presente do monstro. E sabe o que é o presente do monstro? Um pacote cheio de larvas e insetos. O Rony dá risada, né? Mas o Harry diz que é bem melhor do que aquele colar bosta dele que tem uma frase que ninguém vai entender. Olha, Harry, eu acho que essa altura da conversa a gente deveria estar falando não só sobre o que você ganhou de presente de aniversário, mas sobre o que você deu de presente de aniversário. O que você, Harry, comprou para a Sra. Weasley? O que você comprou para os Gêmeos? E para Hermione e para o Rony? E o mais importante, Harry, é a segunda vez que eu falo sobre isso nesse episódio. O que você comprou para Gina? Com o colar certo, quem sabe você não conquista ela. Falando em conquistar, né, na mesa do café da manhã, a Gina vê a minhoquinha ali no cabelo do Harry. E ela vai pegar essa minhoquinha. E só dela pegar a minhoquinha do Harry, ele já fica todo arrepiado, né? E Harry, se controle. Né? Se controle, por favor. De repente, a Sra. Weasley dá um grito, porque sabe quem está vindo ao longe? Do lado de fora, ela vê pela janela, no meio da neve, o nosso nada querido Percy, caminhando em direção à casa. Mas ele não está sozinho. Ele está acompanhado de quem? Do Ministro da Magia. E preparem-se, porque agora vem a maior sequência de humilhação entre um adolescente e um adulto que você já viu na sua vida. Eu dei um aviso no início desse episódio. Se você ouviu meu aviso, se você é sensível a adolescentes, né, humilhando autoridades, eu te aconselho a desligar o episódio agora, porque o Harry vai humilhar esse homem de um jeito que ele jamais foi humilhado. Eles entram, né, e o ministro diz que eles só estavam de passagem e que ele não queria incomodar. E pede ali, sem querer, ocasionalmente, pro Harry mostrar o jardim pra ele. Por que o Harry? Podia ter chamado qualquer um, né? É o Harry porque ele quer encher o saco do menino. O Harry aceita o convite e sai pra andar lá com o velhote. Ele diz que queria conhecer o Harry há muito tempo, mas que o Dumbledore protege ele.
Ele então pergunta pro Harry sobre aquele negócio do eleito. O Harry diz que isso não é da conta dele, né? E que é uma conversa particular que ele tem com o Dumbledore. Esse negócio de eleito ou não interessa. O ministro diz que no final das contas não faz diferença mesmo, né? Que o Harry sendo eleito ou não, ele é um símbolo que dá esperança para as pessoas. O ministro então diz que se o Harry souber tudo o que significa ser esse símbolo, ele deve apoiar o ministério para dar mais conforto para as pessoas, né? E o Harry pergunta, como assim apoiar? O que é apoiar o ministério? Ele fala, não, é só você ir lá de vez em quando, para as pessoas acharem que você está trabalhando junto com a gente para pegar o Voldemort. Engraçado, né? Se fala muito em apoiar, em dar esperança para as pessoas, né? O ministério está precisando de ajuda, mas em nenhum momento ele oferece, sei lá, né? Uns galeõezinhos aí pro menino Harry, né? Tem que ser tudo na base do me ajuda, né? Porque, né, ministro, quem quer rir tem que fazer rir, né? Então, solta um trocado aí pelo menos. O ministro diz ainda que a Umbridge, olha só, né? A Umbridge disse para ele que o Harry quer ser um auror. E que se o Harry apoiar o ministério, o ministro disse que pode até arranjar pro Harry para ele ser um auror. Tá bom, agora ele ofereceu alguma coisa, né? Então vamos ver o que o Harry vai falar. O Harry então pergunta que se ele ficar lá entrando e saindo, vai parecer que ele aprova o que o ministério tá fazendo, né? E que isso não vai dar certo, porque ele não aprova o que o ministério tá fazendo. Como, por exemplo, prender inocentes para parecer que tá fazendo um bom trabalho, né? Que o Sr. Weasley contou pra ele agora há pouco. Aí o velhote fica irritado, diz que o Harry só tem 16 anos. E aí o Harry rebate, diz que o Dumbledore tem bem mais que 16 e que não aprova isso também. E que o ministro, na verdade, quer mesmo é transformar ele em uma espécie de mascote, né? E um mascote sem graça, porque a gente sabe que mascote engraçado é animalzinho cabeçudo, né? Tipo uma raposa cabeçuda, uma coruja cabeçuda, podia ser até um elfo doméstico cabeçudo. Mas o Harry, por mais que ele seja cabeçudo, não seria um bom mascote, porque ele não é um animalzinho, né? E bons mascotes têm corpo de animal e sabem fazer dancinha também. E o Harry, eu duvido que saiba fazer alguma dancinha de mascote. Enfim, o velho fica encarando o Harry, né? E ele encara de volta, sem falar nenhuma palavra. Isso é um dom, hein? Ficar em silêncio encarando uma pessoa pode gerar um desconforto muito maior do que falar alguma coisa. E o menino Harry sabe disso. Eu tentei essa técnica uma vez, hein? No antigo emprego que eu tive, né? Eu tava numa reunião falando com o chefe, e aí eu usei essa técnica de esperar ele falar. E antes de falar qualquer coisa, eu dava uma longa pausa, olhando pra cara dele, sem falar nada, pensando bem no que eu ia falar. A minha estratégia nessa época era ser uma pessoa mais tranquila, né, e menos reativa. Então pensa bem no que você vai falar antes, mesmo que leve um tempo. A pessoa, se ela estiver desconfortável, problema dela, né? E no final não deu muito certo, né? Porque esse tempo que eu levava para pensar em silêncio, olhando nos olhos das pessoas, deixou elas um pouco desconfortáveis. E as pessoas não gostam de ficar esperando uma resposta. Por isso, hoje, eu respondo bem rápido, sem pensar muito. Mas eu dou a melhor resposta de todas. A melhor resposta que alguém pode dar em qualquer situação, que é, tem que ver, né? Tem que ver, né? É a melhor resposta de todas. Emerson, você acha que devemos fazer isso ou aquilo? Ah, tem que ver, né? Emerson, aquele relatório tá pronto? Ah, tem que ver, né? Emerson, você acha que consegue pegar mais trabalho para fazer? Ah, tem que ver. O tem que ver, né? É a resposta mais rápida que você pode dar sem se comprometer de nenhuma forma. E assim você ganha um tempo para pensar numa resposta melhor, né? Que obviamente é, não, eu não posso pegar mais trabalho. E obviamente você vai inventar uma história de que você tá com muita coisa para fazer mesmo que você não esteja. Enfim, o ministro então diz que ele quer se desassociar do ministério, assim como o Dumbledore? É óbvio, né, meu amigo? Você não entendeu isso ainda? O velho diz que as pessoas diriam que é um dever do Harry estar junto com o ministério. As pessoas diriam isso. E aí o Harry diz, mas as pessoas diriam também que é dever do ministro prender só realmente pessoas que são culpadas, não é? E que uma hora eles têm o Fudge, que finge que tá tudo bem, o tempo todo, e ignora o problema. E agora eles têm esse velhote que quer prender inocente, né? E quer fingir que o eleito tá trabalhando pro ministério. O velho então diz, quer dizer que você não é o eleito então? E o Harry retruca, o senhor acabou de dizer que não faz diferença, não falou? O ministro diz que não deveria ter dito aquilo. O Harry diz que foi a única coisa sincera que ele falou até agora. O Harry então levanta a mão e mostra a cicatriz que diz, não devo contar mentiras. E fala o seguinte, olha só, a sua amiguinha lá me ensinou uma lição, né? Uma lição que é, não devo contar mentiras. E eu tá lá aprovando você,
aprovando o que você faz, seu velho maluco. É uma mentira e eu não devo contar mentiras. Ele diz que não é um fantoche do ministério. O Harrington diz que o ministério todo, e nem o tal do ministro, que antigamente era chefe dos Aurores, fez questão de ajudar ele ano passado, quando todo mundo dizia que ele era mentiroso. Que no ano passado o ministério não fez questão nenhuma de ser amigo dele, e que ele vem agora com essa cara de besta querendo usar o Harry para ganhar popularidade, oferecendo cargo no ministério. Sendo que é só fazer um concurso público e se você tirar boa nota, você entra para trabalhar no governo. Não precisa ficar aprovando o ministério e se humilhando ali. É só fazer a prova. O Harrington diz que ele parece mais inteligente que o Fudge. Parece. E que seria de imaginar que ele tivesse aprendido com as cagadas do Fudge. Que peitou o Dumbledore e que hoje ninguém mais sabe quem é, enquanto o Dumbledore continua firme no cargo dele em Hogwarts, sendo respeitado por todo mundo. Ele diz então: Harry, pelo jeito você é 100% um homem do Dumbledore. E o Harry encara de volta e diz: que bom que isso ficou claro, seu bosta. A questão que fica aqui é, sim, esse ministro também é um bosta, assim como o Fudge. Mas de um jeito diferente, né? Enquanto um ignora o problema e mente que ele não existe, esse aqui faz o contrário, admite o problema, mas finge que tá resolvendo, com soluções inúteis, tipo prender gente que não é culpada. É como tá com diarreia, se cagando na calça e ir em dois médicos ruins, né? Um o Fudge e o outro o Scrimgeour. O Fudge diz que você não tá doente, que é tudo coisa da sua cabeça, que você tá bem e te manda voltar pra casa. O Scrimgeour diz que sim, que você tem um problema e pede pra você tomar iogurte vencido 3 vezes ao dia, que você vai melhorar. No final do dia, com esses dois médicos ruins, só pode dar um resultado: fazer ainda mais merda. E é isso que eles estão fazendo. Então você não é o eleito? Indagou Scrimgeour. Pensei ter ouvido o senhor dizer que não faria diferença, respondeu Harry com uma risada amargurada. Pelo menos não para o senhor. Eu não deveria ter dito isso, interpôs ligeiro Scrimgeour. Foi falta de tato. Não, foi sincero, uma das poucas coisas sinceras que o senhor me disse. O senhor não se importa que eu viva ou morra, mas faz questão de que eu ajude a convencer todos que está ganhando a guerra contra Voldemort. Não esqueci, ministro. Harry ergueu a mão direita. Ali, nas costas de sua mão fria, destacavam-se lívidas cicatrizes que Dolores Umbridge o obrigara a gravar na própria carne. Não devo contar mentiras. Não me lembro do senhor ter corrido em minha defesa quando eu estava tentando dizer a todos que Voldemort tinha voltado. O ministério não esteve tão interessado em ser meu amigo no ano passado. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Mika Launis. Você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema nenhum. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora de eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, o que o Harry poderia ter feito para chamar a atenção da Gina nesse Natal? Dar um colar para ela com uma longa frase escrita Harry quer namorar Gina? Encher o cabelo dela de larvas e depois tirar elas uma a uma? Jogar snap explosivo e quem sabe explodir ela no caminho? E eu acho que ele pode fazer alguma coisa assim, mas ele tá meio sem ideias no momento. O nosso e-mail é e-maildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail pra mim que eventualmente, se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio para saber o que vai acontecer com o ministro folgado e com o menino Harry, que provavelmente, né, tá tendo problemas aí para conquistar a Gina, né? Na verdade, ele nem tá tentando, o que também é um problema. Acho que ele deveria tentar alguma coisa, mas enfim, a gente só vai saber nos próximos capítulos. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!